Oi, gente. Eu me chamo Mara e vou contar alguns relatos para vocês que foram enviados pelos nossos seguidores. E o título do relato é Minha Melhor Amiga Era uma Judiane. Olá, Mara, me chamo Márcia. Os nomes já estão trocados, inclusive da amiga da onça que você costuma chamar de Judiane. Minha amiga dizia que queria meu bem, mas tudo começou a dar errado depois daquela visita. A Judiane era minha amiga havia anos. Ela frequentava minha casa, conhecia minha família e dizia que me considerava como uma irmã. Quando comecei a namorar, ela parecia feliz por mim, mas às vezes fazia comentários estranhos, dizendo que eu tinha muita sorte e que nem todo mundo conseguia encontrar alguém tão bom. Um dia ela foi me visitar. Conversamos normalmente, tomamos café e ela passou a tarde toda comigo. Nada aconteceu de diferente, mas depois daquela visita, meu relacionamento mudou completamente. Eu e meu namorado começamos a discutir por motivos bobos. Qualquer conversa terminava em briga. Coisas sempre viravam problemas enormes. Chegou ao ponto de ficarmos dias sem nos falar. O mais estranho era que nenhum dos dois entendia o motivo daquilo. Parecia que havia sempre uma irritação entre nós. Meses se passaram assim. Eu sofria e ele sofria. E o relacionamento que antes era tranquilo parecia estar se construindo, se destruindo sozinho. Numa reunião de família, minha tia comentou sobre uma mãe de santo muito respeitada que ajudava pessoas na região. Eu contei para ela o que estava acontecendo comigo e com meu namorado. Sem saber mais o que fazer, resolvi conversar com ela. A mulher ouviu minha história inteira. Depois de alguns minutos em silêncio, perguntou se alguma pessoa próxima tinha demonstrado inveja ou interesse excessivo no meu relacionamento. O primeiro nome que veio à minha cabeça foi da Judiane. Segundo aquela senhora, alguém havia feito um trabalho para provocar a separação e afastar nós dois. Eu não sabia se acreditava ou não. Eu não acreditava muito nessas coisas, mas aceitei a ajuda. Ela fez as orações e os trabalhos espirituais para quebrar o que a Judiane tinha feito. Ela me falou que a Judiane foi na minha casa e pegou uma peça de roupa minha e uma foto minha com meu namorado para usar nos feitiços, para conseguir separar a gente. Logo depois que eu fiz todos os trabalhos para quebrar o que ela tinha feito, a nossa relação começou a mudar. Começamos a nos entender de novo. Nós conseguíamos passar os dias inteiros sem brigar. E a nossa vida voltou ao normal. Aquilo me fez lembrar de tudo. Nunca tive como provar nada. Talvez fosse apenas coincidência, talvez não. Mas desde então aprendi que nem toda pessoa que diz querer o nosso bem realmente torce pela nossa felicidade. Hoje em dia, não falo mais com a Judiane. Me afastei completamente dela. E eu estou ainda com meu namorado. Estamos juntos já há 5 anos. Obrigado, Mara, por ler meu relato e até os próximos relatos que eu enviarei para você. Muito obrigado e até os próximos relatos, então. Vamos para o segundo relato. O título do relato é Minha mãe Judiane não gostava da minha namorada. Depois descobri o que ela fazia escondida. Meu nome é Fábio e durante muito tempo achei que minha mãe Judiane só queria o meu bem. Quando apresentei minha namorada para a família, ela foi educada e sorriu o tempo todo. Mas bastava minha namorada sair para os comentários começarem. Ela dizia que aquela garota não era para mim, que eu merecia alguém melhor, que aquele relacionamento não iria durar. No começo achei normal. Muitas mães têm dificuldade em aceitar que os filhos cresçam. Mas meses passaram e as coisas começaram a ficar piores ainda. Eu e minha namorada, que quase nunca
discutíamos, passamos a nos desentender. Ela se afastou muito de mim. Do nada, ela não queria mais estar comigo. Às vezes, nem lembrávamos por que tínhamos começado a discutir. Minha mãe se demonstrava satisfeita por isso. Toda vez que eu comentava sobre algum problema no relacionamento, ela dizia: "Eu avisei que essa menina não era para você." Aquilo começou a me incomodar. Um dia, uma tia me chamou para conversar. Ela parecia nervosa. Perguntou se eu confiava totalmente na minha mãe, que ela sabia que era minha mãe. Mas eu disse: claro que sim, tia, eu confio nela. Achei até estranha essa pergunta. Foi então que ela contou que tinha visto Judiane várias vezes visitando uma mulher conhecida na região por fazer trabalhos espirituais para separar casais. Eu não quis acreditar. Era minha mãe, mas a dúvida ficou na minha cabeça. Alguns dias depois, resolvi seguir minha mãe sem que ela percebesse. Vi quando ela entrou na casa daquela mulher. Fiquei esperando do lado de fora. Quando saiu, ela carregava uma sacola e parecia preocupada. Naquela noite, confrontei minha mãe. No começo, ela negou tudo, mas depois começou a chorar. Disse que estava desesperada. Falou que tinha medo de perder o filho e que acreditava que minha namorada estava me afastando da família. Foi então que admitiu que procurou ajuda para tentar acabar com o relacionamento. Eu fiquei sem palavras. A pessoa que eu mais confiava tinha passado meses tentando destruir minha felicidade. Depois daquela conversa, me afastei um pouco dela. Também procurei ajuda espiritual com uma pessoa indicada pela minha tia. Não contei nada para minha namorada na época, apenas queria paz. Com o passar das semanas, a discussão diminuíram. A tranquilidade voltou para o relacionamento. Parecia que um peso enorme tinha saído das nossas vidas. Minha mãe pediu desculpas várias vezes, mas algumas feridas demoram para cicatrizar. Hoje, eu e minha namorada continuamos juntos. Já a minha relação com a Judiane nunca voltou a ser a mesma, porque existe uma coisa que eu nunca consegui esquecer. Não foi o que ela fez, foi descobrir que a pessoa que mais dizia me amar era a mesma que estava tentando me separar da mulher que eu amava. Obrigada por ler meu relato, Mara. Essa história marcou muito a minha vida e por muitos anos eu guardei tudo isso só para mim. Espero que o meu relato possa servir de reflexão para outras pessoas que estejam passando por situações parecidas. Um grande abraço para você e para todos que acompanham o canal Sombras. Fábio, muito obrigada por confiar sua história ao canal. Imagino quanto essa situação deve ter sido difícil para você, principalmente por envolver pessoas tão importantes na sua vida. Nem sempre os caminhos do amor são simples, não é? E muitas vezes precisamos enfrentar desafios que deixam marcas profundas. Fico feliz que você tenha encontrado coragem para compartilhar sua experiência. Desejo que sua vida siga com muita paz, felicidade e que tudo tenha se resolvido da melhor forma possível. Um grande abraço para você e obrigado por fazer parte da família Sombras. O terceiro relato, o título é Minha Mãe parecia sentir prazer em destruir a minha vida. Vamos ver o que aconteceu aqui, minha gente, nesse relato. Oi, Mara. Eu queria contar essa história porque muita gente acha que terror é só fantasma ou coisa sobrenatural, mas eu cresci com uma pessoa que transformava a minha casa num lugar assustador, sem precisar de nada paranormal. Minha mãe sempre foi o tipo de pessoa que precisava controlar tudo. Quando eu era criança, eu achava normal. Ela escolhia minhas roupas, minhas amizades e até o jeito que eu falava. Se eu fazia algo diferente do que ela queria, ela simplesmente me fazia sentir culpada o dia inteiro. Só depois de adulta comecei a perceber que aquilo não era normal. Ela gostava de me diminuir. Se eu estava feliz, ela arrumava um jeito de estragar. Quando consegui meu primeiro emprego, ela falou que eu não iria durar um mês. Quando comecei a namorar, ela dizia que meu namorado tinha cara de quem ia me abandonar. Se alguém me elogiava perto dela, ela dava risada e contava alguma coisa humilhante sobre mim. Mas olha, gente, meu Deus do céu. E o pior é que ela fazia tudo parecendo brincadeira.
Eu sei como é aquelas brincadeirinhas que chata, que é irritante. Na frente dos outros, ela era perfeita, educada, calma. Todo mundo dizia que a minha mãe era super simpática, mas dentro de casa parecia outra pessoa. Eu vivia nervosa sem perceber. Eu escutava o carro dela chegando e meu corpo já ficava tenso. Quando ela entrava em casa, o ambiente mudava. Ela encontrava defeito em tudo, na comida, na limpeza, na roupa, até no jeito que eu respirava às vezes. Teve uma época que comecei a achar que tinha algo errado comigo. Eu pedia desculpas o tempo inteiro, mesmo sem saber pelo quê. Ela fazia eu me sentir inútil. Lembro de uma vez que chorei escondida no banheiro depois de ouvir ela falando no telefone que eu nunca seria ninguém na vida. E quando eu confrontava ela, ela fingia que não tinha dito nada. Falava que eu era sensível demais, que eu inventava coisas. Com o tempo comecei a duvidar até da minha própria memória. A pior parte era quando ela percebia que eu estava feliz. Parecia que aquilo incomodava ela de verdade. Quando comecei a sair mais e fazer amizades, ela começou a criar problemas em casa quase todos os dias, inventando doenças, discussões, crises, tudo para eu cancelar meus planos e ficar perto dela. Até meu namorado percebeu, ele falou uma vez: parece que a sua mãe compete com você. Na hora eu fiquei com raiva dele, mas depois comecei a reparar. E era verdade. Ela criticava minha aparência, minhas roupas e até meu corpo o tempo inteiro. Se eu comprava algo novo, ela dizia que ficou horrível em mim. Teve uma noite que marcou muito. Eu estava me arrumando para sair quando ela entrou no meu quarto, me olhou no espelho e falou: você realmente acha que alguém consegue te amar de verdade? Aquilo acabou comigo. Ela saiu do quarto como se não tivesse falado nada demais. Naquela noite, eu não consegui sair de casa. Fiquei chorando escondida. O pior é que ninguém acreditava quando eu tentava explicar. Porque para os outros, ela era incrível. Minha própria família dizia que eu era exagerada. Então comecei a guardar tudo para mim. Só fui entender anos depois, na terapia, que minha mãe tinha um comportamento narcisista. E, sinceramente, Mara, crescer com alguém assim é como viver numa casa assombrada. Nunca sabe quando a próxima coisa ruim vai acontecer. Hoje eu moro longe dela. Minha vida melhorou muito, mas até hoje, quando meu celular toca e vejo o nome dela na tela, eu ainda sinto aquele mesmo medo que sentia quando era criança. Obrigada por ler meu relato, Mara. Nunca tive coragem de contar essa história para ninguém. E, de certa forma, escrever tudo isso foi como tirar o peso do meu coração. Se alguém está ouvindo, passou por algo parecido, saiba que você não está sozinho. Um grande beijo para você e para todos do canal Sombras. Obrigado por confiar sua história ao canal. Às vezes carregamos certas lembranças por muitos anos, mas compartilhar pode aliviar um pouco esse peso. Desejo muita paz para você e sua família e um grande abraço.